Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre cultura. Como vocês devem estar vendo aí nessas imagens, vamos falar um pouquinho sobre a cultura indígena. Olha só quantas imagens bem características dessa cultura. Vamos iniciar então? Vamos lá? Bom, a cultura indígena ela representa um povoado que faz parte desde o início da nossa história, desde o início da nossa civilização, no nosso território brasileiro. Eles foram os primeiros habitantes desse nosso território brasileiro. Inclusive, esses povos diferentes, eles contêm hábitos diferentes, costumes e também linguagens diferentes, que vamos verificar logo adiante em várias partes que iremos passar para vocês também. Vejam nessas imagens pessoas de várias tribos, com várias imagens diferentes, adereços diferentes, algumas com cocar, algumas com algumas pinturas na sua pele, vestimentas diferentes. Então, tudo isso faz parte da cultura indígena que iremos passar para vocês agora. A presença desses índios nesses territórios é muito antes do processo de ocupação estabelecido por esses exploradores que vieram aqui nas nossas terras. Segundo os dados que apresentam algumas estimativas, essa população indígena, ela variava entre 3 a 5 milhões de habitantes. Entre essa vasta população, observamos o desenvolvimento de civilizações heterogêneas, entre as quais podemos citar os Chavantes, Caraíbas, Tupis, Gês e também os Guaranis. A cultura indígena, ela é diversificada e muito extensa, ao contrário de que muitas pessoas pensam. Os historiadores estimavam que no início do século XVI havia 4 agrupamentos linguísticos principais, que são Tupi-Guarani, Gê, Caribe e Aruaque. Essas famílias linguísticas compartilhavam os mesmos idiomas e também suas culturas eram semelhantes. Antes da colonização, os índios já habitavam neste nosso território, que hoje é o nosso Brasil, no território todinho brasileiro, desde as regiões norte, as regiões sul, enfim, todo o nosso território brasileiro. Tinha uma cultura parecida em alguns pontos, como, por exemplo, a sua organização social, que sempre foi baseada no coletivismo. Então, todos eles que estavam ali, eles todos eram organizados em coletivismo. A ausência da política, não havia política dentro dessa povoação indígena. Quem representava era o Estado, o governo, enfim. A ausência de moeda e também de trocas mercantis. Não existia nenhum dinheiro, nada, mas era baseada em trocas. As suas religiões são politeístas. Por quê? Porque eram baseadas sempre nos elementos da natureza. E também não havia escrita, sempre com a ausência da escrita desse povoado. Então, como era a cultura indígena? Na visão europeia sobre esses povos, na sua colonização, quando veio para o Brasil, considerou a vida do indígena inferior por não conter elementos considerados iguais aos do
dos europeus, como, por exemplo, uma civilização, né, um símbolo de civilização e progresso. Então, os europeus demonstravam que eles estavam à frente da civilização, mas os índios estavam muito para trás dessa época. Por quê? Porque viviam, né, na floresta, viviam diferentes deles. Então, no entanto, a antropologia, a sociologia já desmitificavam essas análises preconceituosas que estabeleciam essa diferença cultural entre os povos, sendo que não são motivos para estabelecer-se uma hierarquia cultural. Então, quando se falou nessa hierarquia, já logo veio esses contemporâneos e disseram isso. As características indígenas se consideram apenas como culturas desenvolvidas por povos indígenas brasileiros, que temos uma grande gama cultural, ou seja, é muito grande essa cultura. É característica comum das várias etnias indígenas brasileiras e também com a valorização do contato com a natureza, tanto no seu modo de vida, quanto na ocupação que o homem ocupa no seu território, permitia ou permite-se hoje, naquela época também, a caça. A coleta seria a agricultura familiar, como modo de subsistência desses povos. A religião indígena, vamos falar um pouquinho da cultura, mas também incluindo-se como que é a cultura deles na religião, como que funciona. Ela é baseada em conjuntos de mitos, ou seja, seres espirituais. Era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Então, até hoje se acredita, esse é o modo de religião, que as potências espirituais encarnadas por animais existem, mas que também poderiam estabelecer contato com as pessoas. Mas somente esse mundo era visto pelos pajés, mas também transmitido tanto para o homem quanto para a mulher. As religiões, aquelas animistas, que colocam seres sobrenaturais, divinos, como elementos da natureza também. Esses elementos eles colocavam como seres divinos o sol, a lua, as florestas, que faziam parte da sua imaginação religiosa, tá? Antes da chegada dos portugueses, a maioria das tribos indígenas eram guerreiras e disputavam territórios. Entre si, uma tribo migrava para um lugar e a outra já tinha habitado antes, então tinha essa disputa, tá, entre a maioria das tribos. Já os pajés, que são pessoas que podem entrar em contato com essas entidades espirituais, o que eles fazem? Eles utilizam a sabedoria com os espíritos para aconselhar as pessoas e fazer rituais de cura. Os rituais, chamados de pagelanças, poderiam ser feitos em festividades, como forma de agradecimento e de pedidos, para que efetuem a cura medicinal. Eles envolviam, alguns casos, músicas, danças em seus rituais. Era comum o pajé utilizar uma inalação de grande quantidade de fumaça de tabaco para que, em transe narcótico, pudessem fazer contato com os espíritos. O Tupã era o ser sobrenatural, supremo, que controlava a natureza.
E como é comum nas religiões, a identificação dos seus deuses como seus povos eram representados pela figura de um índio poderoso. Além desses deuses, existia uma figura mística, o Abaçai, que para alguns povos, isso eram espíritos maléficos que perturbavam a vida dos índios. Vamos falar então agora da cultura, e essa cultura é a alimentação desses índios, a alimentação indígena. Qual é a alimentação que eles utilizavam? O que eles comiam? O que era feito? Como era feito? Vamos falar um pouquinho sobre essas imagens que estão aí. Então, eles tiraram, né, da natureza a abóbora, a mandioca, o amendoim, também feijão, o cará, para utensílio e sua alimentação. Também ali, como podemos ver nas imagens, temos palmito, peixe, batata, milho, fava, que também é retirado da natureza. Vemos algumas frutas, como abacaxi, goiaba, maracujá, imbu, cajá, mamão. A alimentação indígena também continha algumas frutas nativas, como podemos verificar aí, pimenta, graviola, banana da terra, genipapo, mangaba, também o caju, como vocês estão vendo nas imagens. O óleo de urucum, o beiju, que é a tapioca que todos conhecem, pirão, que é feito, né, dos peixes, muqueca de peixe, farinha e também o óleo de urucum. Podemos verificar outros produtos, como a pacova, que é a banana da terra, era preparada com mingau, caldo e sempre cozido. Os peixes também eram um alimento favorito. Eles eram assados, cozidos. A farinha de peixe, que é o farnel, para vinagre ou caçadas. A caça geralmente era assada com couro e a comida semicrua. Vamos a algumas curiosidades. O óleo de urucum era extraída para usar como medicamento e também tinta para pintar os seus corpos. E também como condimentos para a comida. Já os seus instrumentos, eles usavam as panelas, espeto e aquelas grelhas sobre o fogo baixo. Se o alimento seria consumido, era preparado diretamente no espeto e diretamente no fogo. Assim, a técnica deu origem também ao churrasco. Outra curiosidade, que funcionava como forno, quando colocava a carne e o peixe dentro de um buraco na terra, forrado por folhas grandes, e depois fazendo um fogo sobre a cova que deveria ficar acesso até o alimento assar. As panelas eram fabricadas pelas mulheres, como também os fornos de barro, especiais para que esses alimentos fossem feitos, a mandioca, a farinha. Também o preparo de bebidas, que eram feitas pelas mulheres. As bebidas continham também, através dos alimentos, batata. Ali, ó, poderemos ver que elas estavam sendo feitas para os dias de festas, essas bebidas. Vinham de fruta, caju, enfim, genipapo. E também, pessoal, os índios, eles não conheciam o suco de uva, sem o suco de qualquer fruta. Sempre aqueciam essa bebida antes de ser servida. As bebidas, elas eram fermentadas. E aí, elas eram servidas. Então, pessoal, muitas curiosidades, vamos vendo nos próximos vídeos juntos também, tá ok? Vamos até o próximo.